Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E no Café com Política de hoje, o nosso convidado é o presidente do Sindifisco MG, que é o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de Minas Gerais, Lindolfo Fernandes de Castro. Presidente, bom dia, bem-vindo aqui à Super Notícia FM e ao Café com Política. Bom dia, é um prazer estar aqui para a gente debater um tema tão importante como esse. A gente vai falar a respeito de privilégios fiscais, daqui a pouco a gente vai esmiuçar esse assunto para você, ouvinte, para que você possa entender onde é que você pode estar perdendo nessa história. Participa dessa entrevista conosco a repórter Ana Luísa Faria, que é a nossa repórter aqui na Super Notícia FM, repórter também da editoria de política do jornal O Tempo. Ana Luísa, bem-vinda mais uma vez, bom dia. Bom dia, Delma, Rodrigo, bom dia, Lindolfo. Bom dia a todos. Presidente Lindolfo Fernandes de Castro, para que o nosso ouvinte possa entender, primeiro, o que são os privilégios fiscais, que vocês dizem que é até uma espécie de caixa preta, e que o Sindifisco MG tem lutado contra ele? Bom, em primeiro lugar, é o seguinte, toda a circulação de mercadoria, ela tem a incidência do imposto. Então é o seguinte, tem uma alíquota sobre esse imposto. E o que são os benefícios? Na realidade, os benefícios são os privilégios dados às empresas, que são em forma de isenção de impostos ou parte de isenção de parte dos impostos, condicionada ou não. Para que a população entenda direito, é o caso seguinte, a empresa deixa de pagar tributo que ela deveria pagar. E muitos desses benefícios, eles eram ilegais, que agora eles arrumaram uma lei complementar, porque teria que passar para o CONFAZ, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, que não é nenhum desses regimes especiais, quer dizer, nenhum passou pelo CONFAZ. Então, esses benefícios, na realidade, é um gasto público, entendeu? O Estado, o governo abre mão de recurso público na maioria das vezes, sem nenhum retorno para a população. Então, é o seguinte, nós temos o caso aqui, a maioria dos setores, eu estava mostrando, analisando agora mesmo, tem setores, por exemplo, que o PIB é altíssimo e que não recolhe praticamente nada, menos de 1%. O centro que eu aceitava seria 1%. Qual setor, por exemplo? Nós temos setor atacadista, setor de mineração, setor de metalurgia. Todos esses setores têm benefícios fiscais e muito mesmo, não é pouco. Então, o que a gente tem reivindicado em relação a isso é o seguinte, que o governo abra a caixa preta, que nós vamos dizer, abra a relação dessas empresas e os impactos, que coloque no site. Inclusive, eu entrei com a ação popular, 2 ações populares, nesse sentido, onde o governo dá a máxima transparência a esses benefícios fiscais, que coloque isso no site da Secretaria da Fazenda, onde as pessoas podem identificar quais empresas e qual o impacto que isso teria. Tá? Lindolfo, antes de entrar com essa ação, o sindicato tentou um diálogo com o governo para que houvesse essa transparência, que na verdade seria o ideal, né? Hoje em dia se fala tanto de transparência, tem a lei da transparência, o ideal é que essas informações estivessem realmente ali à mão para que toda a população conseguisse consultar. Teve esse diálogo do sindicato antes disso e como foi? Tentamos, através do diálogo, também mandamos um ofício por via administrativa com base na lei de acesso à informação e foi negado. Foi negado, alegando sigilo fiscal. Eu quero deixar claro que isso não é sigilo fiscal, porque isso se trata de um gasto público e gasto público tem que ter transparência. Então, não é. Quando você abre mão de uma receita, isso é gasto público. O governo alegou que era sigilo. Então, ele esconde atrás do sigilo fiscal para não dar transparência a isso. E aí, o que acontece? Na realidade, acaba aquelas empresas que têm mais poder de pressão, entendeu? Acaba conseguindo e os pequenos e médios acabam pagando a conta, né? Então, é o seguinte, isso é que precisava ver, porque se der transparência, a maioria das empresas vão reivindicar, porque não é dado para o setor, entendeu? É dado para algumas empresas. Tem, às vezes, agora, recentemente, ele ampliou para quase todo o setor, por exemplo, o caso de laticínio. Mas, assim, então, e se tivesse essa transparência, teria como acompanhar e a sociedade ia fiscalizar e ver o absurdo que é isso. Que, na realidade, a maioria das vezes é uma espécie de moeda de troca de financiamento de campanha. É só pegar a relação das empresas que financiaram as campanhas, não é só essas outras, e ver as empresas que têm benefícios fiscais. Aí ia ver claramente que acaba sendo uma espécie
de moeda de troca de financiamento de campanha. É porque quando anunciam esses benefícios, né, Lindolfo, inclusive até fica parecendo assim que é a coisa melhor do mundo, está incrementando a economia, incentivo para ficar tudo melhor, para ajudar as empresas, mas se abre mão de recursos de um lado, alguém vai ter que pagar essa conta, né? Pois é, tem um estado que fez um levantamento, quanto que custava um emprego de salário mínimo por causa desses benefícios fiscais. A relação chegou a mais de $1 milhão para o estado, entendeu? Então, assim, essa conversa de gerar emprego, a maioria dos casos não gera. E outra coisa, a maioria dos regimes especiais que o governo tem alegado não tem contrapartida de gerar emprego. Ele alega que é a guerra fiscal, que não é verdadeiro também. Por exemplo, um setor de mineração não vai sair de Minas para ir para São Paulo, porque o minério está aqui. O varejo que tem aqui na Praça de Belo Horizonte não vai sair daqui para ir para outro estado. Então, não tem sentido você dar o benefício para esses setores. Nós temos setor de cigarro, que tem benefício, enquanto você pega é aí que é importante esclarecer a população, mas quando dá esse benefício, você tem que ter uma contrapartida. A lei de responsabilidade fala. Aí, aonde é que vai buscar essa receita? Aumentou agora a gasolina de 29 para 31. A energia elétrica, nós pagamos a maior alíquota de ICMS do Brasil. Nós pagamos 30%, que na realidade ele é por dentro, que representa 46%. Nós pagamos também a conta telefone 27%. E vai por aí afora. Então, você pega, por exemplo, aí isso reflete claramente quando você pega a relação recolhimento de ICMS em relação ao faturamento do setor, onde você vê que a maioria está abaixo de 1%, sendo que o aceitável seria em torno de 6%. Lindolfo, o governo de Minas alegou que a receita, né, do último quadrimestre aumentou devido ao aumento de atividades econômicas gerado por ações que beneficiam empresários em Minas. Queria que você comentasse esse assunto para mim, por favor. Bom, a receita ela teve realmente um crescimento de 8,5, mais ou menos, no acumulado. E você pegando de agosto em relação a agosto do ano passado, ela aumentou em 23%. O aumento se deve ao Regularize, entendeu? Que entrou em torno, só no mês de agosto entrou, agosto, setembro, em torno de quase R$1 bilhão, 896, e mais uns 3,4 bilhões parcelados. Teve aumento de alíquota, né, da gasolina de 29 para 31 e teve uma parte do esforço fiscal. Não foi por questão do benefício. Ele precisaria apresentar isso, porque isso é um chutômetro. Ele não tem esse controle. Isso é um chute que foi por causa. Não foi. Receita cresce por vários motivos. Ela cresce por crescimento econômico, para o aumento de carga tributária, combate à sonegação, revisão de benefícios fiscais, aumento de carga tributária e tudo. Teve aumento de carga tributária, teve uma parte do controle fiscal, sim, do trabalho da fiscalização, com toda a dificuldade que está tendo, que nós estamos tendo para fiscalizar, para poder tentar ver se também vai pelo caminho desse ajuste pelo lado da receita sonegada e da receita desonerada, que são os benefícios, mas a receita ele não tem esse levantamento, entendeu? Não tem esse dado para mostrar, porque falta tudo, né? Falta transparência, falta tudo, ele deveria mostrar. Não é, isso na realidade é uma desculpa, entendeu? Que para justificar a abertura aí de mão de receita que o governo vem fazendo aí, que esse ano está previsto 13,8 bilhões de reais no orçamento do Estado. Lindolfo, eu me lembro da polêmica do IPTU aqui de Contagem, que voltou a ser cobrado depois de muitos anos, e que um dos argumentos que os favoráveis à cobrança do IPTU apontam é de que a Prefeitura de Contagem, por exemplo, ela não poderia fazer essa renúncia fiscal que ela vinha fazendo nos últimos anos, ao não cobrar o IPTU, ou seja, ela tinha direito a ter aquela receita e ela abria mão de ter essa receita ao não cobrar o IPTU. Para a gente traduzir, para que o ouvinte possa entender melhor, seria a mesma situação do Estado. O Estado deixa de receber algo que ele tem direito, seria uma espécie de renúncia fiscal, e isso estaria contra a lei, inclusive, ao fazer uma renúncia fiscal dessa? Esse exemplo do IPTU foi até bom para a gente colocar. Em síntese, é isso mesmo. O governo tem uma receita prevista, o governo acaba abrindo mão e de forma, como eu falei aqui antes, quer dizer, agora eles arrumaram um jeito de não só anistiar para trás, para não punir os governadores para trás, como para regularizar para frente. Uma lei complementar que foi votada recentemente, mas totalmente ilegal, porque isso teria que passar pelo CONFAS e não passou esses regimes especiais. É o que acontece, a empresa teria que recolher, vamos supor, no caso aí, 1 milhão no mês, ela acaba recolhendo
500 ou 200 ou menos. Ele abre mão disso. E agora, o que nós precisamos também fazer é o seguinte, nós temos um problema no Brasil, é da questão da injustiça tributária. Nós temos um do sistema, a nossa carga tributária, ela não é a maior do mundo, ela é injusta, ela não é excessiva, ela é injusta. Onde 75% da receita da carga tributária recai sobre consumo e mão de obra. Então, consumo é uma carga regressiva, isso para o ouvinte entender melhor, é o seguinte, significa que paga mais aqueles que ganham menos, o pobre paga mais, entendeu? Um trabalhador que ganha até 2 salários mínimos, ele gasta 54% da renda com tributos, 197 dias, entendeu? Por que ele é injusto? Um dos motivos é o benefício fiscal, porque quem tem não paga, e quem não tem, que não se organiza, acaba pagando a conta. Então, os grandes se organizam, não pagam nada, os pequenos e os trabalhadores não se organizam, acabam pagando a conta. Por isso que e começa a passar a ideia de que discutir tributo é coisa de economista e contador que a população não entende. Não, o trabalhador tem condição de discutir e deve discutir, que é justamente isso. O caso do IPTU, por exemplo, que é um imposto justo, que se você não teria que isentar também o pobre e aquelas que tem uma residência simples e tudo mais ali, teria que ser isentado. E muitas vezes não isenta. E tributar as casas melhores, as mansões, entendeu? E tudo mais, os galpões das grandes empresas e tudo. Isso o que acontece? Acaba dando esses benefícios e depois isso vai faltar no orçamento, porque dinheiro, coisa, não nasce, né? Ele tem que sair de algum lugar. Lindolfo, a gente está falando mais a nível de Estado, né? Mas também a gente está acompanhando aí a votação do Refis lá no Congresso, o programa de refinanciamento de dívidas das empresas com a União. Como é que o sindicato tem acompanhado, como é que você tem acompanhado a forma como o Refis está sendo votado, ele está sendo planejado lá no Congresso? Tá. Primeiro, nós sempre nos posicionamos contra esse Refis, a anistia, que é a chamada anistia, porque ela acaba penalizando o bom contribuinte, aquele que paga em dia e compromete a receita para o futuro, porque até o bom contribuinte que paga em dia vai querer atrasar para poder falar, para sobreviver. O perdão foi em quase 90%. 90%. O de Minas também é igualzinho, 95%. Isso aí é o seguinte, é abrir mão de receita, que é um tipo de benefício fiscal, entendeu? A anistia é um benefício fiscal. Você acaba abrindo mão de 95% da juros e multa, como o tributo ele não tem correção, o que corrige é a taxa Selic, que são os juros, se você abre mão de 100% ou 90% dessa receita, você está abrindo mão até do valor original do tributo. Isso é um absurdo, nós vimos aí a questão que tem ali interesses de deputados diretamente ligados nesse setor que está devendo para o Estado, né? Então aquilo é um absurdo. Eu acho isso aí é que vai criando problemas para frente no orçamento público e tudo mais. Esse tipo de medida, entendeu? Acaba prejudicando o Estado, prejudicando o bom contribuinte, acaba comprometendo a receita para frente. E vocês têm um valor aí de 14 bilhões de reais que o Estado deixa de arrecadar somente neste ano com privilégios fiscais? Isso é um valor, inclusive, subavaliado. Eu estou com um levantamento aqui, que eu faço esse levantamento desde 90 desde os anos 90, tá? Você pegar de 2003 para cá, isso está corrigido a quase 84 bilhões de reais que o Estado abriu mão de receita aí com esses privilégios fiscais, tá? Isso aí é o seguinte, ainda está subavaliado, porque isso é o previsto no orçamento. No ano passado, foi o realizado em torno de 12 bilhões, quer dizer, houve um aumento razoável em torno disso, e vai ter porque o governo está abrindo mão, está tendo mais benefícios, ao invés de ter uma revisão para poder tentar melhorar a receita do Estado. Eu vou citar um caso de uma empresa, não dá para citar nome porque tem os problemas, mas vou citar um caso de uma empresa que prometeu no Triângulo sei lá, se tivesse o benefício, que teria um recolhimento em 4 anos de 10 milhões de reais. Tá? Simplesmente é o seguinte, essa empresa recolheu nem 1 milhão, o Estado teve um prejuízo de quase 9 milhões de reais e ela faliu. O Estado só foi caçar o regime depois que a empresa tinha fechado. Não é falir, ela fechou a empresa. Fechou a empresa no local e o Estado foi só fazer a revisão desse benefício e caçá-lo depois de que a empresa tinha fechado. Então, mostra o seguinte, que não tem fiscalização, não tem, porque também são condicionados esses regimes, se não cumprir as contrapartidas, eles têm que ser caçados, não é caçado,
entendeu? E não tem também, quer dizer, uma fiscalização e uma revisão disso. Por isso que nós estamos com essa campanha, com uma petição assim, né, para abrir, o governo de Minas abrir a caixa preta dos benefícios fiscais, para que a população entenda isso, porque ao invés da gente fazer o ajuste da forma sacrificando a população, os trabalhadores do serviço público, em cima da folha de pagamento, deveria fazer em cima dessas receitas, desses privilégios fiscais e da sonegação fiscal. Lindolfo, sobre esses projetos que o governo vem propondo, por exemplo, o novo Regularize, a lei dos fundos, eu queria saber como que o senhor avalia essas medidas que o governo está adotando. Tá. São medidas paliativas, por exemplo, o caso do Regularize. Ele é um problema momentâneo e que compromete a receita para o futuro, como eu falei aqui. E esse outro também, eu costumo dizer que é uma espécie de carnê do baú, da felicidade, entendeu? Está vendendo ilusão. Isso não vai entrar esses recursos, mesmo que entre, isso não vai resolver o problema desses fundos imobiliários, esse negócio. Então, isso é uma venda de ilusão, é um carnê do baú. E o que ele deveria fazer? É atacar esses problemas que nós estamos colocando aqui. Mas não ataca, porque isso precisa ter vontade política, porque você vai contrariar o interesse do poder político e poder econômico. Então, por isso que a população precisa entrar nessa luta, porque aí, com a mobilização, a gente consegue pressionar o governo para que reverter esse quadro, né? Muito bem, nós estamos chegando ao final do nosso Café com Política de hoje. Conversamos com o presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de Minas Gerais, o Sindifisco MG, Lindolfo Fernandes de Castro. Presidente, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua participação aqui no nosso Café com Política. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Ana Luísa Faria, nossa repórter da editoria de política do Jornal O Tempo. Obrigado pela participação na entrevista, Ana. Eu que agradeço.